Quem são os 3 maiores proprietários de terra do mundo? Descubra quem são os donos de terra que dominam nossa realidade terrestre global. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades Mundo Afora. Fiquem ligados, porque neste canal, além de você ficar por dentro das curiosidades do mundo, ainda vai aprimorar mais os seus conhecimentos. Imagine um mundo em que as propriedades de terra vão além das vastas paisagens e se estendem até os corredores do poder, passando por reinos milenares, a espiritualidade e a conexão ancestral. Entre os mandatários, a família real britânica, a Igreja Católica e o povo inuit canadense emergem como os protagonistas desta narrativa fascinante, desafiando a noção convencional de propriedades e influência. E boa parte dessa terra é considerada inabitável, por ser montanhosa ou desértica, deixando cerca de 15 bilhões de acres de terra habitável no planeta, considerando que existe 7,8 bilhões de habitantes, há pouco menos de 2 acres para cada pessoa, sem contar os muitos serviços e mercadorias públicas, como estradas e parques, já que consomem grande parte desse território. E isso é bizarro de imaginar, considerando que 71% da superfície da Terra é coberta por água, sobrando apenas cerca de 57 milhões de quilômetros quadrados de terra no planeta, o equivalente a 36 bilhões de acres. Neste vídeo, mergulhamos na história de 3 titãs da Terra, cada um com suas peculiaridades, em uma jornada que nos levará das majestosas propriedades europeias à vastidão das terras canadenses. A família real britânica atualmente possui em terras 1/6 da superfície do planeta. Isso inclui locais em Londres, na Grã-Bretanha rural e mais de 90% das terras do Canadá. Ou seja, estamos falando de mais de 6 milhões de acres de terra em todo o mundo. Tudo isso está sob a governança do The Crown Estate, uma corporação estatutária que administra o patrimônio composto por terras e propriedades pertencentes ao monarca britânico, no caso, o rei Charles III, como uma corporação única, tornando-se o patrimônio público do soberano. Segundo a própria empresa, todo esse império não se trata de propriedade privada do monarca reinante, nem do governo, portanto, não pode ser vendida por ele, tampouco as receitas o pertencem. O The Crown Estate é registrada como uma corporação única e é administrada por uma organização independente, com a qual a família real não está envolvida. É preciso também ressaltar a distinção entre a riqueza das propriedades da corporação e a pessoal da família real. No caso, ela é proprietária de um patrimônio avaliado em mais de 365 milhões de euros. Desse total, 100 milhões de libras representam uma coleção de selos pessoais da família da rainha, conhecida como Royal Philatelic Collection ou Coleção Real Filatélica. Apesar da corporação dizer que a família real não lucra em nada com os milhões em aluguéis de seus inquilinos, 25% dos lucros são devolvidos à coroa britânica como parte do Sovereign Rent, subsídio soberano, usado para financiar anualmente a própria família real. Ou seja, no final das contas, a própria fortuna pessoal da monarquia britânica está associada ao desempenho do The Crown Estate, visto que a grande parte dos direitos de propriedades originais da monarquia, que hoje são controlados pela empresa The Crown Estate, remontam a períodos de conquista e colonialismo. Entre os maiores proprietários de terra do mundo também está a Igreja Católica. Entre igrejas, escolas, florestas, terras agrícolas e fazendas, a Igreja Católica reúne mais de 177 milhões de acres por todo o mundo. Isso é maior do que o Texas e 2 vezes o tamanho da Alemanha. Em 2016, Molly Burhans fundou a Goldlands, uma organização sem fins lucrativos, com a ambição de criar um plano ecológico de uso da terra para a Igreja Católica. Isso porque ela descobriu que a Igreja carecia de um inventário abrangente de seu patrimônio de terras, o que não acontecia desde o Sacro Império Romano Germânico. Após obter permissão do Vaticano, Burhans passou um longo processo de trazer a Igreja para o século XXI, mapeando toda a sua fortuna e propriedades, formando um banco de dados que fornece um panorama atualizado de tudo. Em 2021, o Escritório Central da Igreja Católica revelou que o Vaticano possui mais de 5.000 propriedades de igrejas e investimentos em todo o mundo,
sendo que 4.000 delas estão na Itália, e a maioria é usada por grupos afiliados à igreja ou alugadas a preços reduzidos, em vez de preços de mercado, conforme um relatório da Administração do Patrimônio da Santa Sé. A herança Inuit. Os Inuits do Canadá, com cerca de 87 milhões de acres de terras, exemplificam essa narrativa através do Acordo de Reivindicações de Terras de Nunavut, de 1993. Essa comunidade recebeu legalmente um território que é quase o tamanho da Alemanha. Por mais de 4.000 anos, os povos inuits têm ocupado as regiões mais extremas e gélidas do nosso planeta, o Círculo Polar Ártico, o Alasca e outras áreas frias, com uma população de mais de 150 mil indivíduos. Esses grupos estão distribuídos pelo Canadá, Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos. Eles prosperaram mesmo nas condições geladas, enfrentando as temperaturas mais baixas da Terra. As soluções engenhosas que os inuits desenvolveram para se manterem aquecidos são enraizadas em tradições e saberes antigos, mas cada vez mais estão sendo compreendidas através da exploração científica. Essa história não é apenas sobre o tamanho, mas sobre o reconhecimento e autodeterminação. O território de Nunavut foi oficialmente separado dos territórios do Noroeste, marcando um marco significativo na história do Canadá. O Acordo de Reivindicações de Terras foi uma declaração de soberania e respeito à ancestralidade, permitindo que os inuits governassem o seu próprio território. Essas histórias de terra, da monarquia, a espiritualidade e a identidade, nos lembram que a terra é muito mais importante do que uma mera propriedade. Ela é um testemunho vivo de nossa história, valores e aspirações, enquanto exploramos as vastas extensões que moldam nosso mundo. Somos convidados a refletir sobre como a propriedade da terra é um elo entre o passado, o presente e o futuro. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.